Ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura. Iniciaremos o capítulo 6 sobre o classicismo, certo? Página 6 do livro. Bom, então vamos lá começar a falar sobre o classicismo. O classicismo, ele também advém do Renascimento, certo? Assim como vocês viram com relação ao humanismo. No entanto, o classicismo ele irá voltar-se para a literatura clássica. O que seria a literatura clássica? Voltar-se para a mitologia greco-romana, certo? A antiguidade, ou seja, aos primórdios, certo? Então, o classicismo ele é marcado pela retomada da antiguidade clássica, certo? Da literatura clássica, e nós veremos que terá uma forte presença da mitologia greco-romana, o que significa dos deuses gregos, dos deuses romanos, certo? Como Afrodite, que corresponde a Vênus na mitologia romana. Também veremos Eros, que corresponde ao Cupido, e assim sucessivamente, certo? Nós veremos os deuses mitológicos presentes neste movimento, certo? E o classicismo ele é marcado pelo que seria o equilíbrio, a harmonia, a simplicidade, a proporcionalidade, certo? Diferente do humanismo que estava ligado mais à questão racional, certo? A natureza humana, o classicismo ele volta, certo? Aos deuses mitológicos e traz uma nova forma, certo? Para a literatura e também para a arte em si, certo? Nós temos aqui no livro uma pintura, a pintura do Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, em que nós podemos ver essa nova forma implementada, certo? Diferente do Renascimento, do humanismo, como nós vimos. E aqui nós vemos o que? Voltado para a antiguidade clássica, certo? Volta-se para a questão dos deuses, certo? Nós veremos aqui também que o classicismo ele chegou em Portugal através de Sá de Miranda, certo? E trouxe o que seria este novo estilo, que consiste o quê? No soneto, na canção, na sextilha, composições em tercetos, as oitavas, os versos decassílabos. Nós veremos adiante sobre a questão do soneto, a canção e os versos decassílabos, certo? Então vamos ler o que o livro nos traz com relação a isso. Humanismo e classicismo são partes do mesmo conjunto. Se o homem é o tema por excelência do humanismo, a antiguidade clássica ou greco-latina é o tema por excelência do classicismo. Por isso tem esse nome, classicismo, ou seja, clássico, certo? Irá voltar-se para a mitologia greco-romana, ou seja, a temática do classicismo é justamente a antiguidade clássica, certo? E na antiguidade clássica se voltava muito à mitologia, certo? Em retornar à Grécia e à Roma antigas em busca de valores e formas para expressar no presente uma realidade atravessada por séculos de história significava valorizar o equilíbrio, a simplicidade, a ordem ou ainda a harmonia, a clareza, a proporcionalidade. Então nós veremos a retomada das formas clássicas, certo? Do período da Grécia e da Roma antiga. Ou seja, não é exatamente da mesma forma como era na antiguidade, mas será feita uma releitura, certo? De forma que os artistas possam trazer essa nova, aquilo que já passou, acrescentado ao que eles estão vivendo naquele momento. Entre artistas e pensadores, há inúmeros nomes de grande destaque. No período, artes plásticas, nós temos o Da Vinci, o Michelangelo, o Rafael, o Botticelli, Tiziano e Rubens. Na filosofia e religião, nós temos o Nicolau Maquiavel, temos o Thomas More, o Montaigne,
o Francis Bacon, Lutero e Inácio Loyola. Astronomia, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler. E na literatura nós temos o Camões, certo? Que abarca o classicismo. Ele é o único autor que abarca o classicismo. A nova medida e o doce estilo. O classicismo é trazido em 1527 por Sá de Miranda, como eu já havia dito, certo? Para Portugal ao retornar de uma viagem à Itália. Anteriormente, Sá de Miranda produzia cantigas ao gosto dos humanistas, participando com 13 poesias do cancioneiro Geraldo de Garcia Rezende. Mas após o falecimento de seu pai, partiu para a Itália, onde permaneceu por 5 anos. Quando retornou, trouxe a nova estética, que seria essa questão do doce estilo novo. Compõe o quê? Trazendo o soneto, a canção, sextilha, tercetos, as oitavas e os versos decassílabos, certo? Na página seguinte, na página 7, nós iremos ver com relação às grandes navegações e a importância delas para o classicismo, como isso refletirá, certo, neste novo momento da literatura. No capítulo anterior, destacamos a importância das grandes navegações. Sua ocorrência foi decisiva para o alargamento do horizonte social, político e econômico entre os séculos XV e XVII. Portugal não foi o único Estado-nação a partir desse processo, mas esteve na vanguarda em comparação com os demais. Ou seja, Portugal se destacou neste momento, por quê? Porque ele conseguiu descobrir muitas rotas, certo? Traçar rotas de navegação, descobriu, por exemplo, a América, certo? E assim como colonizou vários países, certo? Portugal possuía a primazia quanto ao conhecimento marítimo, que lhe permitia, com mais sucesso que outras nações, empreender viagens cujos riscos não poderiam ser previstos de antemão. Então, Portugal tinha a seu favor essa questão dos conhecimentos, certo? Marítimo, e por isso saiu à frente neste momento. Uma vez que as embarcações seguiam por caminhos que não faziam parte das rotas comerciais de praxe, a coroa portuguesa, sob o comando de Dom João I, começou a alargar suas fronteiras no ano de 1415, com a conquista de Celta ao norte da África. A ampliação das rotas comerciais pelos continentes africanos, americano e asiático e a exploração das riquezas naturais de cada um tornaram Portugal uma potência econômica e política, e também uma potência intelectual e científica. A expansão marítima fez de Portugal um império global, com domínios na América, na África e no extremo Oriente. Então, Portugal, desta forma, tem um triunfo neste momento e nós veremos que Camões irá, através dessa nova forma, aderindo ao classicismo, irá transparecer, irá mostrar a questão do triunfo de Portugal. Bom, então falemos sobre Camões, um importante poeta para a língua portuguesa, para a literatura portuguesa e a literatura universal, certo? Pois ele inova com a sua obra Os Lusíadas, e nós veremos de que forma essa obra ela é importante e porque ela é uma explosão de novas reflexões e novas formas, certo? Bom, vamos então para a página 9, estudar sobre Camões. Luís Vaz de Camões, aventureiro e poeta, correu o mundo e marcou seu nome na história da língua portuguesa e da literatura universal. A força de sua obra faz com que siga sendo fonte de prazer e de conhecimento, inspiradora de outros poemas, músicas, teatro e cinema. A seguir, veremos que Camões está mais próximo de nós do que costumamos pensar. Nós veremos que Camões, ele teve diversas experiências ao longo de sua vida, como passou por naufrágio, foi exilado, alistou-se como militar, e toda essa experiência foi crucial, acreditamos que seja crucial para a composição dele, certo? A composição da obra Os Lusíadas.
E nós veremos também aqui neste momento que com relação à vida de Camões é algo vago. Por quê? Porque não se sabe ao certo o que aconteceu. Tem-se vagas provas, pistas do que teria acontecido com ele, de quem ele foi, certo? E do exílio, do alistamento, certo? E das aventuras que ele passou. Então, nós veremos com relação às obras também de Camões, na página 10, certo? Veremos que Os Lusíadas é a obra mais importante, mas ele também teve outras obras, certo? Então, vamos lá ler na página 10, obra. A obra de Luís Vaz de Camões abarca os gêneros lírico, épico e dramático. O último é o menos conhecido dos três, e o segundo o mais lembrado. Os Lusíadas é sem dúvida uma das epopeias mais importantes da literatura universal. Então Camões ele também é um cânone, ele é importante porque ele conseguiu abarcar os três gêneros, lírico, épico e o dramático, certo? Então você consegue perceber esses três gêneros que nós já estudamos, certo? As características. Conseguimos perceber nas obras de Camões, certo? Os Lusíadas é, sem dúvida, uma das epopeias mais importantes da literatura universal. O conhecimento da mitologia greco-romana, da literatura dita clássica, da história antiga e moderna da Europa, do latim e do espanhol, mostra o quanto Camões possuía uma formação sólida e profundamente humanística. O uso de formas e métodos com sapiência e originalidade, alargando os limites da tradição, foram decisivos para que Camões se projetasse como o mais significativo dentre os poetas de seu tempo. Como dito, sua épica foi enriquecida com a experiência do militar e viajante que fora, assim como a experiência do amante contribuiu para um tratamento mais complexo do tema amoroso. Então, nós veremos uma nova forma também do tratamento com relação ao tema amoroso. Camões, ele traz em seus sonetos, nós veremos, o tema amoroso, no entanto, ele traz de uma forma diferente das que tinham sido abordadas antes pelos outros poetas, certo? Então, nós vimos aqui a importância de Camões e por que ele se destaca, certo? Com relação à originalidade dele e por ele compor uma obra toda em versos decassílabos, certo? E de forma que isso ficasse perfeitamente simétrico, certo? Além disso, Camões ele foi responsável por iberizar a língua portuguesa, o que significa que em Os Lusíadas nós vamos observar que existem palavras que são de origem castelhana e espanhola, certo? E nele nós podemos perceber diversos adjetivos e que hoje nós utilizamos, certo? Que foram agregados à língua portuguesa e que foram trazidos por Camões durante as aventuras dele e a vida militar também. Então, Os Lusíadas é uma obra importante não só pela questão estética dentro da literatura, pelo movimento clássico e por retomar a literatura clássica, mas também importante com relação à língua portuguesa, porque ele trouxe também, contribui para a formação da língua portuguesa, agregando novas palavras, no caso, vocês podem observar na página 10, diversos adjetivos em que são percebidos em Os Lusíadas e que hoje fazem parte, que nós usamos no nosso dia a dia. Por isso, no começo, sobre Camões, em que lemos o primeiro parágrafo, o livro diz que Camões está mais próximo de nós do que costumamos pensar. Por quê? Porque ele viabilizou a questão de agregar novas palavras para a língua portuguesa através da iberização, certo? Ou seja, agregando vocabulários castelhano e espanhol, certo? O léxico, ou seja, o que é léxico? Um conjunto de palavras, certo? Bom, agora partiremos para analisar, para ver a questão da obra Os Lusíadas, certo?
que é uma obra que representa as grandes navegações e o triunfo de Portugal, certo? É uma narrativa que tem como herói Vasco da Gama e os seus tripulantes, certo? Que são figuras também ilustres. E eles irão passar por diversas aventuras e diversos desafios que são impostos por Baco, mas ao mesmo tempo em que Baco, que é um deus mitológico, o deus do vinho, ele traz empecilhos para a trajetória de Vasco da Gama, a deusa Vênus, que é a deusa da beleza, certo? Ela irá ajudá-los. Então nós vemos aqui a presença de deuses mitológicos confirmando a retomada de Camões com relação à antiguidade clássica, certo? E Camões irá redigir os Lusíadas com uma linguagem extremamente poética, certo? E nós veremos que os Lusíadas também é considerado uma epopeia porque Camões se baseia em A Odisseia e Eneida também, certo? Então vamos ler isso que está na página 11, certo? Sobre a épica Os Lusíadas. Digamos que Os Lusíadas seja o dado concreto de duas epopeias. A primeira está narrada nos cantos, recuperando a maneira literária e profundamente simbólica as grandes navegações. A segunda está na própria existência dos cantos, na própria existência do livro, oriundo de um esforço não menos grandioso para que houvesse um poema à altura da história de Portugal. Por ordem do rei Dom Sebastião, em 1572 a epopeia Os Lusíadas foi publicada. A um povo que se destacava no século XVI pela ascensão econômica e política, como nós havíamos conversado anteriormente, certo? Então, Os Lusíadas irá exaltar Portugal e o povo português, certo? Os feitos dos portugueses, certo? Com relação ao triunfo. Vamos pular para o próximo parágrafo. Para falar do povo lusitano, Camões não poderia recorrer a outro gênero que não fosse o épico, tendo em Homero e Virgílio as referências literárias por excelência, aos feitos de Odisseu, o herói da Odisseia, que seria o Ulisses, certo? Odisseu e Ulisses, o nome a mesma personagem, certo? E o de Enéas, o herói da Eneida. Se somam os do povo de Portugal por meio de Vasco da Gama. Então, Vasco da Gama seria uma soma de Ulisses e Enéas, certo? Então, aqui nós temos a influência que Camões tem de epopeias, certo? E por isso, Os Lusíadas é uma obra épica. Em Os Lusíadas, Camões demonstra grande domínio da linguagem poética ao narrar a trajetória do herói Vasco da Gama e de outros portugueses não menos notáveis, cuja navegação em torno do Cabo da Boa Esperança levou à abertura de uma nova rota para a Índia. De certo modo, a posição do leitor não é diferente da posição dos deuses, que também à distância acompanham os contratempos e os avanços da expedição, protegida de um lado por Vênus, a deusa da beleza, e atacada por outro por Baco, o deus do vinho, certo? Então, confirmando o que nós acabamos de, somente para reafirmar o que nós acabamos de ver, certo? E veremos também que Os Lusíadas é uma obra composta por 10 cantos, certo? E as estrofes são, cada estrofe irá possuir 8 versos, sendo de número variado, certo? Mas todas são decassílabas, o que significa que possuem 10 sílabas poéticas. Então, se você for separar cada sílaba de cada canto, de cada estrofe, você perceberá que todas possuem 10 sílabas poéticas, certo? Como nós estudamos na métrica, certo? Vamos ler então sobre a forma na página 11, que nós já estamos conversando sobre a forma de Os Lusíadas. Os Lusíadas é composto de 8.816 versos, organizados em 1.102 oitavas, estrofes de 8 versos, distribuídos em 10 cantos com o número de estrofes variável. Em versos decassílabos, como o acento, na maioria das vezes na sexta e 10ª sílaba, que é o chamado acento heróico, ouvimos se expandir o canto em rimas cruzadas nos primeiros 6 versos da oitava e emparelhadas nos 2 últimos. Então, vamos aqui analisar.
Vou explicar para vocês. Aqui, essas rimas cruzadas, as letras correspondem aos versos que estão rimando. Os versos 1, 3, 5 rimam, certo? Eles terminam como assinalados, navegados e esforçados. Por isso, A, certo? E em alternância nós temos o segundo verso rimando com o quarto verso e rimando com o sexto verso. Então, nós temos aí B, B e B. Eles terminam da seguinte maneira: lusitana, taprobana, humana. Então, nós temos aí rimas cruzadas, AB, AB e AB. E ao final nós temos emparelhadas, por quê? Porque elas estão uma abaixo da outra, ou seja, emparelhadas. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então aqui nós temos a finalização, certo? Com rimas emparelhadas. C, C, para diferenciar as demais, certo? E nós vemos também aqui a separação da sílaba poética. Nós temos então e entre, gente, remota. Aqui nós temos o mó, um acento maior, certo? Na sexta sílaba. Tá, edificaram, certo? Aqui eu tenho quantas sílabas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Nós temos aí versos decassílabos. E percebam também, perdão, aqui a última ela não é contada, certo? E aqui percebam que o acento está justamente na sexta sílaba e na décima, certo? A última não conta, certo? Perdão. A última ela não irá contar, então nós contamos até a penúltima, que é o K. Então temos aí então versos decassílabos, certo? Na página seguinte vocês verão em que tem um enredo disposto de cada canto, certo? Sobre o que cada um trata, é como se fosse um pequeno resumo para que você possa se situar, e também da rota de Vasco da Gama, certo? Por onde ele passa. E temos, por fim, a questão da lírica de Camões, certo? Camões, ele escreveu sonetos, cantigas, certo? E nós veremos um pouco sobre elas aqui. Vamos então para a página 16. A lírica camoniana só foi publicada em 1595, depois da morte do poeta. Tal publicação deve ser tributada ao empenho de Fernão Rodrigues Lobo Soropita, que reuniu os manuscritos no livro intitulado Rimas, no qual constam 65 sonetos, além de elegias, sextilhas, odes, etc. A poesia lírica, tanto quanto a épica, faz de Camões o nome mais importante do Renascimento português e um dos mais importantes do Renascimento em geral, certo? E aqui nós teremos o soneto camoniano, certo? Nós veremos que no soneto camoniano a temática geralmente é amorosa, ela é persistente e temos a rima ABB, ABBA, ABBA, CDE e CDE, certo? Então, se vocês forem analisar, a rima segue desta forma, como nós vimos o que significa, certo? Teremos então o primeiro verso irá rimar com o quarto, o segundo e o terceiro estarão emparelhados, certo? E dessa forma nós teremos ABBA, ABBA e CDE, CDE, certo? Lembrando que os sonetos são o quê? 2 quartetos e 2 tercetos. O que isso significa? 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, certo? E nós veremos também as cantigas, em que retomarão a redondilha menor ou a maior, como nós estudamos, que seria a medida velha. O soneto, ele consiste na medida nova, ou seja, trazida por Sá de Miranda.
A cantiga retoma o quê? Trovadorismo, certo? Poema medieval, certo? Então, nós temos aí a redondilha menor maior, o tema amoroso, certo? Que também é recorrente. Camões trabalha muito com a temática amorosa. E nós vemos aqui, nesta cantiga, que está posta como exemplo, a questão do amor cortês, porque o eu lírico, certo? Aquele que sente, ele irá sofrer pelo amor, como vocês podem observar adiante com relação à análise, certo? E por fim, nós temos também outra temática que é possível na cantiga de Camões, que é a questão do desacerto do mundo, certo? Então, Camões ele irá também pôr a insatisfação dele com relação ao mundo, ou seja, as injustiças, os julgamentos, coisas que são erradas e que ele percebe. Então, ele vai falar de uma forma negativa, certo? Então, vamos ler isso na página 18, no último parágrafo. Do ponto de vista formal, não há diferença entre este soneto e o anterior. Mas do ponto de vista temático, como se percebe, a diferença é total, pois agora o eu lírico, sem qualquer sentimento de esperança ou conforto, enxerga o mundo e a si mesmo sob um viés negativo, que o impede de ver a realidade com os olhos de congraçamento. O eu lírico pede que o tempo apague o dia de seu nascimento, que se não o fizer, que o mundo entre em colapso e se acabe. Então aqui nós temos uma perspectiva negativa, certo? Camões vai pôr uma perspectiva negativa com relação ao mundo, certo? Bom, e com base no que nós acabamos de estudar sobre o classicismo e a lírica camoniana, certo? Sobre Camões, proponho a vocês as seguintes atividades do livro, das páginas 8, 14 e 15 e da página 19 a 27. É isso e até a próxima aula.